Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians, o timão que fez proposta pelo ponta-direita Elinho, ex-Red Bull Bragantino, que tá no México jogando lá. Se liga só nas informações desse vídeo aqui, hein? Ótimo jogador pro Coringão, tomara que aceite. E também mais informações sobre o lateral direito, o jogador Edu Vélez. Muita informação nesse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do timão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Coringão. As novidades do Corinthians chegando em nome de... Vamos lá, né? O Corinthians que amanhã tá aberto ainda. Vai pegar enfrenta o Corinthians é Grêmio. quebrável, velho. Quem falou foi o Bar. Não fui eu, Mas foi ó, o vou Bar. te falar, cara. O Bar que falou. E é nisso que muita gente se ancora ainda, viu, Bento? O fato da mídia não deixar o Corinthians quebrar. Porque se o Corinthians quebrar, velho, acaba o futebol brasileiro. Não tem como o Corinthians e Flamengo quebrarem, cara. Não tem como. Você tá de brincadeira? É verdade, velho, é fato. Tá quebrado. Enfrenta o Grêmio, lá Sim. em Grêmio. Né? Lá em Grêmio, o Grêmio No salão também. de festa lá. O Grêmio também tá mal, hein, Olha, velho? olha. Mal. situação de jogo de bêbado, hein? Não, esse é aquele jogo aquele 3 da manhã, um jogando, tentando acertar o outro, não consegue. Mas, Leilê e mano, tem algumas dúvidas aqui, muitas dúvidas na escalação, né, o Dorival. Primeiro que o Hugo Souza deve ir pro jogo, porque hoje não deve nem entrar, né, o terceiro goleiro, né, acredito que não. Né, então, possível time aqui. Tomara que não entre pra não desgastar no seu Dorival, né, ele deve levar a campo o Hugo Souza, o Mateuzinho, né, o André Ramalho ou o Gustavo Henrique, Lelê? Se o Gustavo Henrique tiver realmente condições de jogo, todo mundo prefere o Gustavo Henrique e acredito que o Dorival também, né? Cara, hoje o Gustavo Henrique, com o pulmão perfurado, é melhor que o André Ramalho. Aí vem o Kaká e o Angileri pra finalizar a ala esquerda ali. No meio campo, esse aqui o mano gosta, hein? Maicon. Nossa senhora. José Martínez ou o Rian? Nossa. É que o Martínez é dúvida, né? Ele também tá jogando aí pela seleção, não sabe se ele vai ter condições ou não, se vai chegar, né, no horário certinho para viagem, se vai desgastar ou não. Então, é mais dúvida. Entre todos os outros que não vão jogar, tipo o Carrídio e tal, ele ainda é dúvida. Os outros já é certo que não vão. Pra finalizando ali, o Charles no meio campo e o Rodrigo Garro. Né? O Rodrigo Garro que jogou pouco esse semestre. Coitado do Garro. Meu Deus. E na frente tem aqui, eu acho que o Romero também vai atuar hoje, né? Como o Portugal. O Romero que joga hoje é o dos caras ou o Romero do É o nosso. Que joga no ataque hoje? Então possivelmente, ou ele ou o Thales Magno, na frente ele pistoleiro, Hector Hernandes. Pistoleiro. Pra enfrentar alguém. Tá doído aqui, velho. Mas, ô Bento, o Corinthians ele tem 8 convocados aí. Time horroroso, O Corinthians mano. ele tem 8 Meu convocados Deus. aí que vão disputar essas eliminatórias aí. E nesse caso, 2 são certeza, né, que vão atuar, viu, Lelê? Que é o caso do Hugo e do Romero, porque os dois vão jogar aqui em São Paulo, então possivelmente quinta-feira eles vão estar à disposição lá também pra poder jogar contra o Grêmio. Agora, só corrigindo, quem vai na escalação aqui, pelo menos, quem vai sair de titular é o meia esquerda Alejandro Romero, que joga no Al-Ain. Tá. Que tá cheio de Romero lá. Tem o Oscar, tem o Romero lá que nem tem Silva, o Angel, né, mas enfim. Independente de qualquer coisa aí, eu acho que os dois aí são as certezas aí. Com relação aí às dúvidas aí, o caso do Martínez aí, enfim. A gente vai ter que aguardar. Mas, ô Lelê, na boa, mano, Corinthians e Grêmio estão praticamente iguais no Campeonato Brasileiro, com o mesmo número de pontos, a mesma campanha, em número de vitórias, derrotas, enfim. E o futebol também é igual também, porque os dois estão jogando futebol horroroso. E mesmo assim, Lelê, eu ainda acredito que o Corinthians consiga, mesmo desfalcado, conseguir lá um bom resultado. O bom resultado é não perder. O vencer seria maravilhoso, mas eu acho que o Corinthians, ele pelo menos o empate, ele arranca do Grêmio lá. Eu acho que não tem muito o que temer do Grêmio também, não. O Grêmio tá com futebol patético, né, Lelê? Não tem ninguém. Não, realmente, né, o Grêmio começou o ano aí com bastante dificuldade, só que nos últimos 3 jogos eles conseguiram vitórias, né, vem de 3 vitórias consecutivas aí depois de ter penado, inclusive estava na zona de rebaixamento ali, brigando, né, contra a zona de rebaixamento no campeonato, e depois que conseguiu vencer, acho que foi o Bahia e o Juventude pelo Brasileiro, né, que eles conseguiram vitórias, aí deu uma subida na tabela, inclusive igualou ao Corinthians aí na pontuação,
Então é aquele jogo que é uma briga direta hoje, né, mano? Porque realmente os dois times têm o mesmo número de pontos, estão ali no mesmo lugar da tabela. E, assim, o Grêmio, historicamente, é aquele negócio que a gente sempre fala aqui no Estádio 97, né? Grêmio e Botafogo são times que o Corinthians tem dificuldade de vencer quando enfrenta no Brasileirão, fora de casa e tal. São um dos poucos times que o Corinthians é freguês no retrospecto aí no Brasileirão. Mas, assim, nos últimos jogos lá, teve aquele jogo que a gente pontuou bem para se livrar do rebaixamento, que com 1 a menos, né? Teve o gol do Romero lá, que foi importante. Então, assim, mano, é ir pra cima. Só que o problema é que esse time do Corinthians aí, meu Deus, se a gente já tem problemas com o nosso time titular, esse aí, com 6 desfalques, é uma coisa... Vai ser um jogo péssimo de assistir. Então, assim, galera, já se preparem para acompanhar com a gente do Energia em Campo, que a gente sabe que a gente vai dar risada, que vai transformar o jogo num stand-up aqui, porque vai ser ruim o negócio. Mas isso não tenho dúvida. Ainda assim, é o equilíbrio de duas forças bem fracas, como diria um amigo meu. Eu ainda sou mais o Mano Menezes ali na beira do campo pro Grêmio do que o João Gilberto lá, o nosso Dorival Júnior no Corinthians. O Dorival Júnior não combina com o Corinthians, ele olha, observa calmamente o Corinthians indo pra areia movediça. Acho que o Mano Menezes na beira do campo ali, pelo menos jogando em casa, ele põe o Grêmio um pouco mais agressivo. Apesar do Grêmio ser horrível. Mas agressivo, Mano Menezes, não, né? Ele é reativo. Agressivo no sentido de briga, de luta, de disputar a bola palmo a palmo, entendeu? Não agressivo atacando, agressivo na busca pela bola. Mas o Corinthians aí principalmente essa partida contra o Vitória, pra mim foi uma decepção imensa. Horrível jogo, mano. O jogo do Corinthians ali, principalmente jogando em casa, eu esperava um Corinthians ali indo pra cima do Vitória e isso não aconteceu. Eu acho que o Dorival ele já precisa começar a corrigir esse curso que ele tá indo de querer rodar muito o elenco, porque ele já começa a ser cobrado, Lelê. Eu acho que tem que ter paciência com o Dorival. Ele já mostrou competência aí no próprio São Paulo, no próprio Flamengo, ele também ganhou títulos, enfim. Mas o Dorival precisa parar de fazer cagada também. Ele tem que começar a escalar o que ele tem de melhor. Parar de inventar situações. O Garro pode ser talvez um alento nesse meio campo aí, que é uma porcaria em termos de criatividade. O Garro voltando aí, ganhando ritmo de jogo. É um cara que tem tudo pra fazer o Corinthians mudar de patamar. E principalmente também aí nessa pausa do Mundial, daqui a pouco quando acontecer mesmo aí o retorno aí de Yuri Alberto, o próprio Memphis aí, que inclusive já igualou o Van Persie no número de gols aí marcados pela... Não, mas isso aí é até uma afronta, né, velho? O Memphis ele tem mais gol do que o Cruyff, do que o Van Basten, do que o próprio Robin, Kluivert. Também. Então, cara, se você pegar aí o Memphis, mano, Bergkamp, enfim, tem uma série de jogadores aí que são renomados aí na história da seleção inglesa e o Memphis hoje é o principal holandês aí. O Memphis é o principal artilheiro. Mais alguma coisa aí, Lelê? Podemos encerrar aqui a participação. Não, era isso. Tinha essa questão do Memphis que o Mano trouxe aí também. 8-0 meteu a seleção aí neerlandesa. Memphis, então ele igualou, né, o Van Persie e tem tudo para passar, inclusive fazer uma vantagem, porque acredito que ele vai continuar sendo convocado aí para os jogos da seleção. E Lelê, aqui na América do Sul acabou, a Bolívia ampliou e os meninos do Santos faz tudo gol. Miguelito primeiro, segundo Enzo Monteiro, os dois caras do Santos. Só pra finalizar também, então, tem expectativa aí, a Lelê tá louca pra chegada dele, do Igor Vinícius. Daqui a pouco aí. Mano. Mano, eu não sei não, viu? Eu tava, inclusive foi uma... Não, assim, eu tava vendo hoje uns vídeos, né, das notícias de todos os times que eu vou assistindo pelos YouTubes da vida e tal, e eu vi, o Nicola tava falando que sondaram outros 2 jogadores pra lateral direita. E ele vale desistir, hein? Então, mas assim, se sondaram outros caras, pode ser que já assim, teve uma rejeição da torcida, né? Vocês já sabem como é, porque dirigente de futebol no Brasil, eles costumam deixar vazar algumas coisas pra ver a reação da torcida e aí definir se contrata mesmo ou não. Eu vi muito torcedor do Corinthians, né, se revoltando aí com essa questão do Igor Vinícius, falando que não. Então, pode ser
que a diretoria já esteja aí, né, pensando em outras opções, porque parece que sondaram um tal de Pastor, que é um lateral direito que joga em Portugal. Nada certo ainda, nada de proposta, mas assim, parece que teve conversa. Meu amigo corintiano, você que quer dar seu dízimo, eu acredito na reconstrução, meu amigo. Acredito no Corinthians também. Agora são 19 horas e a Voz do Brasil vai passar hoje. Que hora, Sombra? Na rádio? 11h30 da noite. 11h30 da noite. É bom, Não, às 8 horas. 8 horas. Mas Então, logo depois, acabando o estádio, tem a Voz do Brasil. Mas o RG, com relação ao Igor Vinícius, cara, eu vou me ater aqui a um exemplo do Cafu. O Cafu, até chegar no estrelato, ele foi reprovado em 10 peneiras, irmão. Então, querer, eu não quero. Meu Deus do céu. Querer, eu não quero. Mas não, temos lá uma maná, irmão. Então, é aquele negócio, tipo, eu tô com fome, RG. Tô passando fome. Passa um pão com manteiga, velho. Eu não posso falar, não quero. Ô, Maurício, o Índio jogou mais que o Igor Vinícius. Não, mas o Índio é campeão do mundo, irmão. Não. O Índio é campeão do mundo e o Arce não é. Ué, os caras idolatram. O que tem a ver o Arce com essa Os caras idolatram aí, mano. Ué, brincadeira não, isso é fato. Isso é fato, Não, irmão. pera, você tá de brincadeira Isso aqui. é O fato. título define que o jogador joga mais por causa de um título. Ah, Você depende, tá de mas brincadeira. o Índio tem lá a medalha mundial. Pera lá. Você tá de brincadeira. Ah, o Arce pode ser, tudo bem, meio ponto a Falar mais isso é que o passar Índio. vergonha. Meio ponto, você tá de brincadeira. Ué, Quem que é índio? Ué, se Quem que é o índio na se o fila do Arce é pão nota perto do 9, Arce? Você tá louco? o Índio era 8,5. O quê? O índio Se pegou o Arce aquele... é 9, o índio é 2. Você tá Ó, de mas vou te falar, eu dou valor pro índio. Tá de brincadeira. Eu vou dar valor pro índio. Eu vou dar valor pro índio, mano. Porque o índio, em 2000, lá contra a porcada, ele pegou a bola pra bater, mano. Um monte de jogador ali virou as costas lá, Vampeta, a porra toda lá. Ah, não vou bater lá. O índio pegou a bola e mandou na gaveta, mano. É? Aquele... Às vezes tem dessas, né? Aquele jogador que você não deposita nada, bate um puta pênalti bem. Pois é, mano. Ó, o Igor Vinícius bate bem pênalti, viu? Ele teve disputas. O Sombra golpe quer aí, ó. passar logo o carro, velho. Aquele carro batido. Ele quer louco pra passar passar logo. o cartão. Aliás, Tá louco. na final da Nations, hein, cada pênalti batido melhor que o outro, você viu, mano? Foi, mano. É. Melhor O Corinthians fez uma proposta para Elinho, eu vou te contar essa história, ex-atacante do São Paulo e do Red Bull Bragantino. Vamos também falar nesse blend de informações que o lateral direito argentino do Vélez pediu um salário pequenininho para jogar no Corinthians. Vou te contar essa história também, se houve alguma resposta do Timão em relação ao jogador. O lateral Joaquim Garcia do Vélez Sarsfield, oferecido ao Corinthians. Ele quer jogar no Corinthians, o Corinthians não respondeu ainda os representantes do atleta, tá? O Fabinho Soldado ainda não respondeu se quer ou não a contratação do jogador, mas o Corinthians já sabe, inclusive, o salário do atleta, tá? Se o Corinthians quiser contar com o Joaquim Garcia, vai pagar R$200 mil por mês, isso mesmo. Ele ganhava $18 mil, ganha, na verdade, né? Ganhava não, né? Ganha $18 mil no Vélez, está disposto a ganhar $35 mil, um pouquinho mais no Corinthians. $35 mil, nem os R$200 mil dá 195 e alguma coisa. Dependendo, né, se o dólar subir, vai bater uns 200 mais ou menos. Mas, por enquanto, não houve resposta do Corinthians, ele quer jogar no Corinthians, já entende que é uma evolução, o futebol brasileiro já vai ganhar praticamente o dobro, né, do que ganha no Vélez, e é um salário de 200 conto, né, como diriam uns por aí, para jogar no Timão. Comenta aqui embaixo, você acha que vale a pena investir isso? Enfim, é uma boa aposta, jogador que viria por empréstimo, tá? Com opção de compra por esse salário. Comenta aqui embaixo. O Corinthians fez uma proposta de empréstimo para contratar o Elinho. Só que essa proposta não foi para o Toluca. Essa proposta foi para os agentes do Elinho, tá? O Corinthians pediu, né, para que os representantes do Elinho levassem, né, essa oferta, né, essa intenção do Corinthians de contratar o Elinho por empréstimo, tá bom? Agora vai ficar na dependência se o Toluca entende que o jogador é um bom negócio emprestar o Elinho ou não. Duas coisas, né? Uma que pesa a favor e outra contra. O que pesa a favor é que os empresários do Elinho têm ótima relação com o Corinthians e tem um trânsito muito grande dentro do Parque São Jorge, tá? Inclusive, às vezes, reuniões que acontecem lá, eles estão presentes, enfim, uma pessoa delas, né, inclusive, tem boa relação com o Corinthians. Então, isso pesa a favor e dá essa liberdade do Corinthians chegar, né, nesse representante do Elinho
né, que chega, né, às vezes está no Parque São Jorge, enfim, não vou dar mais detalhes sobre isso, mas você já entendeu que é um empresário que tem bom trânsito e boa relação dentro do clube. Então essa liberdade, né, que eles têm, fizeram o Corinthians fazer, né, a proposta verbal, não é uma proposta no papel, por empréstimo, tá? Na verdade, a proposta é o seguinte, queremos contratar por empréstimo, né, e queríamos saber o valor e se há interesse de emprestar. Essa foi a proposta que o Corinthians fez, não está ainda discutido o valor, né, do empréstimo, tá? E nem se pagaria salário, se o Toluca ajudaria ou não. O que pega de forma desfavorável é a questão de venda, né? O Elinho foi vendido do Red Bull Bragantino para o Toluca por 15 milhões de dólares, né? Para você ver como o Corinthians vende mal os seus jogadores. Nós estamos falando aí em mais de 84 milhões de reais. Então foi muito bem vendido. Tudo bem que o Red Bull tinha 65%, o São Paulo ainda ganhou 35% desse valor, mas o Toluca pagou caro, pagou 15 milhões de dólares, né? O Toluca que vendeu, né, o Pedro Raul por 5 milhões de dólares ao Corinthians, pagou 15 no Elinho, tá? O Elinho é jovem ainda, eu tava vendo aqui a idade do Elinho, jogador de 25 anos, tá? Completou 25 anos agora, em abril, né? No último dia, em abril, dia 25 de abril desse ano. Então tem 25 anos. É um jogador que interessa e a proposta está feita ao empresário dele, tá? Não sei quando o empresário vai levar ou se já levou isso ao Toluca, mas o Elinho, temos negociação. Resumindo, temos negociação de Corinthians e Elinho. Vamos ver como é que vai ficar essa situação, né? O Elinho pode ajudar o Corinthians? Eu quero o seu comentário aqui embaixo. O Corinthians precisa de gás, né? Um gás hélio aí, acho que ajudaria, né? Deixe seu comentário aqui, deixe o seu like. Então é isso, Fiel, finalizando aí o vídeo com o Samir, trazendo essa informação aí do Elinho e também mais do lateral aí, Joaquim, que esqueci o sobrenome dele, Joaquim aí do Vélez. Mano, esse Elinho é muito bom, se o Corinthians conseguir trazer ele por empréstimo, cara, ele joga muito. Eu lembro do golaço que ele fez contra o Corinthians, quando ele jogava pelo Red Bull Bragantino, que ele pegou na ponta direita, puxou para a esquerda e mandou uma chapada no ângulo, cara. É uma característica dele, ele consegue fazer essa jogada muitas vezes de, cara, cortar para dentro e bater chapado no ângulo. Muito bom jogador, driblador, rápido. Então, cara, que não vai ser nada fácil tirar ele lá do México. Eles pagaram lá 15 milhões de dólares pelo cara ano passado, acho meio do ano passado, né? Eles não vão liberar tão fácil assim, não, cara. Por empréstimo. Eu não sei se ele tá muito. Cara, eu vou procurar saber como que ele tá lá no México. Não deve estar muito bem, já que surgiu essa oportunidade. Claro que não tem uma proposta oficial, mas, cara, se vier é um bom ponta. Aí o cara tentar achar um ponta esquerda, porque ele joga pela ponta direita, né? Um ponta esquerda ali. Claro que ainda vai faltar reserva, falta elenco, é difícil, cara. Nem na base, mano, na base a gente não tem um jogador de ponta. Na verdade até tem, né? Tem um Kaique e tal, mas não tem oportunidade essa molecada aí. Ainda mais que o Dorival não costuma dar muita oportunidade pra molecada. O Dorival fecha aquela panela dele e pra entrar o cara tem que ser um Messi ali pra poder jogar, mano. Então é isso, lateral direito aí, com relação... Mano, não conheço também esse Joaquim, mas dizem, pelo que eu li aqui, parece ser melhor que o Igor Vinícius. Isso. E é muito mais barato, né? Como o Samir falou, muito mais barato. Então, quando a gente tem que ver bem, a gente não pode rasgar dinheiro, não pode dar o luxo de gastar, às vezes no Igor Vinícius aí, 400 mil, 300 mil reais, que seja, num jogador que vem pra, teoricamente, ser reserva do Mateuzinho, né? Ou se juntar os dois, não dá um lateral bom. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações aqui embaixo, o sininho aqui embaixo para você não perder nada do Corinthians. Você ativando ela, você recebe o vídeo em primeira mão aí. Às vezes o YouTube não notifica, então você fica por dentro de tudo do Corinthians, hein? Então até o próximo vídeo, fiel. Valeu, é nóis!